11h57, estamos de volta para falar sobre política e ainda hoje ainda é bom dia. Hoje é bom dia. Entramos antes do meio-dia. Exatamente. Você tem vontade de ir a algum lugar da Europa, a não ser o Vaticano ou não? Rapaz, é aquela área ali, França, Portugal, eu tenho vontade de ir. Né? França, Paris. Há quem sonhe em visitar o Principado de Mônaco, terra de bilionários. A nata do PIB mundial mora por ali. Ali não tem pobreza, ali é uma espécie de paraíso fiscal, ali não se paga imposto, é todo mundo rico. É só você ver um grande prêmio de Fórmula 1 em Mônaco, você vê os iates, os prédios suntuosos, aquele cassino maravilhoso, né? Pois bem, o presidente Lula embarca hoje para a França e vai ao Principado de Mônaco. Vai ao Principado de Mônaco. Daqui a pouco a gente vai soltar a agenda presidencial. Aliás, o presidente Lula, nesse momento, está dando uma entrevista coletiva no Palácio do Planalto, coisa que ele tinha feito lá em janeiro. Talvez aconselhado pelo pessoal da comunicação, resolveu fazer uma breve exposição, incluindo o roteiro dessa viagem, que será iniciado hoje à noite, e está respondendo agora a perguntas de alguns repórteres. Mas, na semana, o que é que está chamando a atenção? Aquele rame-rame, aquela, como dizia minha avó, lenga-lenga, envolvendo aí esquerdistas e direitistas, com o deputado paraibano, mas é deputado pelo Rio de Janeiro, Lindeberg Farias, falando sobre Eduardo Bolsonaro, lá nos Estados Unidos. Falando sobre o pai, Jair Bolsonaro, que está aqui no Brasil. E Lindeberg ontem deu entrevistas pedindo que as autoridades bloqueiem os bens, o dinheiro, as contas bancárias de Jair Bolsonaro, para que ele não mande mais dinheiro para o filho que está nos Estados Unidos, uma vez que Jair disse que quem está custeando a permanência do filho lá na terra de Tio Sam é ele. Lindeberg Farias falando. Porque para nós é uma organização criminosa que está ali atuando para impedir, para tumultuar um julgamento que está em curso. Por isso que a gente bota um dos pontos que é coação no curso do processo. Esse depoimento de Lindeberg Farias acontece justamente por conta da representação que ele acabou fazendo, então, juntamente à Procuradoria-Geral da República, que consequentemente aceitou e acabou pedindo, então, a abertura de investigação contra Eduardo Bolsonaro. E não para por aí. Além de ter como alvo o deputado federal licenciado, essa representação tem como alvo também o ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na avaliação de Lindeberg Farias, Jair Bolsonaro estaria patrocinando o filho nos Estados Unidos com esse propósito de atingir o judiciário brasileiro e, por isso, Lindeberg afirmou que pede também o bloqueio de contas do ex-presidente Bolsonaro. O bloqueio de bens é para o Jair Bolsonaro, porque está claro, com declarações, de que ele está sustentando o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Teve uma campanha de Pix. Então, a gente acha que isso é que está alimentando essa campanha cotidiana de ataque às instituições. Aí vamos pedir o PGR, bloqueio de bens. Bloqueio de bens. Uma outra informação, estourou agora de manhã, a deputada Carla Zambelli, aquela da pistola, condenada a 10 anos de cadeia pelo Supremo Tribunal Federal, está na Espanha. Ela não estava proibida de deixar o Brasil. Voou para a Espanha, acho que ela tem origens por lá, esse sobrenome Zambelli, acho que vem de algum parentesco com origens espanholas, está por lá já dando entrevista agora de manhã, dizendo que não se dispõe a ficar na cadeia, que foi uma injustiça o que fizeram com ela por aqui e vai ficar por lá, pensa em também se licenciar e sem vencimento ficar em terras europeias por algum tempo. Segundo ela, esperando que a coisa se acalme por aqui. E aqui com o tempo a gente sabe que se acalma mesmo, né? Aqui no Brasil tem as fases, né? Passa a roda gigante. Passa as pessoas, os períodos. A cadeira que está em cima, daqui a pouco está embaixo. Não é assim? Aí você pode aí estar dizendo, não era para ter deixado essa mulher fugir, ela fugiu, ela foi embora, ela fugou. Coloque-se em lugar de Carla Zambelli durante 5 minutos. A gente tem que pular o balcão e se sentir do outro lado. Quem é do lado de Lula, vamos popularizar assim, quer que ela vá para a cadeia. Quem é do lado de Bolsonaro não quer que ela fique presa. Então ela, se mandou, deixou o Brasil. Lindeberg Farias também disse que o que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos, ao denunciar o judiciário brasileiro, o que chamam de injustiça, é uma alta traição à pátria.
Palavras de Lindbergh Farias. Vamos ver. Qual a diferença do que Eduardo Bolsonaro faz com o de um daqueles golpistas que depredou o Supremo? É uma depredação simbólica do Supremo, uma articulação internacional para sancionar ministros do Supremo, procurador-geral, delegados da Polícia Federal. É isso que está sendo feito aqui. Interpretação do deputado Lindbergh Farias. Não vamos nem voltar ao tempo da Lava Jato, quando Lula foi preso e quando Lula estava sendo julgado. Ano passado, 2024, uma delegação de parlamentares, senadores e deputados de esquerda foram ao Capitólio, que é a sede do Congresso americano, denunciar o que eles achavam que estava sendo feito de errado aqui no Brasil. E ninguém chamou isso de traição à pátria. Temos um vídeo desse pessoal na frente do Capitólio dizendo o que estava fazendo lá. Senador Humberto Costa, senadora Elisiane Gama, a deputada pelo Rio de Janeiro, que também é esquerdista, do Jandira Fegali, e outros e outros. Vamos ver? Só um pouquinho. Nossa luta aqui em Washington nesse momento para criar um movimento internacional para que a gente elimine essa influência tão perniciosa da extrema-direita de Trump com a extrema-direita de Bolsonaro. É uma ação conjunta do Congresso brasileiro e o Congresso americano em defesa da democracia em todo o mundo. A partir de agora também vamos estar visitando outros países mundo afora. Comitiva, missão oficial em Washington, nos Estados Unidos, sobre defesa da democracia. Nós estamos fazendo essa articulação internacional via Ministério da Justiça, via Itamaraty. Vamos fazer essa recomendação. Já está tudo muito bem articulado e encaminhado. Reunindo deputados, senadores e senadores, corredor do Congresso. Forças democráticas em diversos parlamentos do mundo. Vamos para cima. Tivemos vários encontros com parlamentares americanos. A articulação entre parlamentares e organizações da sociedade civil. O próximo passo, novos encontros agora na América e também na Europa. E eles estão prontos para desmoralizar mais essa tentativa que a direita brasileira faz de, inclusive, desrespeitar o nosso próprio país. Viva a democracia! Viva a democracia! Estão vendo aí? Lutando pela democracia. É o que os outros estão fazendo agora. Esses aí que nós mostramos lutavam pela democracia no governo de Joe Biden e os outros estão lutando pela democracia no governo de Donald Trump. Cada um pela sua democracia. Eu não entendo por causa da doença de ir para os Estados Unidos. Agora, se um pode, o outro pode. Eu advogo essa tese. Ou ninguém pode, ou tudo é traição, ou então, se um lado foi, o outro lado pode ir, do mesmo jeito. Não tem nada de errado. Ou não tem nada de certo. Apenas para você fazer aí as suas reflexões na hora do almoço. Lula trabalha e hoje às 8 horas da noite decola de Brasília com destino a Lisboa primeiro, depois vai para Paris, agenda oficial. Começou batendo um papo com a turma da comunicação, Laércio Portela e Sidone Palmeira. Lula, às 3 horas da tarde, vai sancionar um projeto de lei que amplia em 30% a reserva de vagas em concursos públicos federais para pessoas negras, indígenas e quilombolas. Reginaldo gritou dali, eu sou quilombola. Ele não fala quilombola, não. Fala quilombola, lá de Queimadas. Depois, Lula assina ato por ocasião do Dia do Meio Ambiente e às 8 horas da noite parte de Brasília com destino a Lisboa, faz uma escala técnica, depois segue para Paris. Mudanças na administração de Santa Rita, meu amigo prefeito Alvino, o homem está com 5 meses no cargo, terminou o mês de maio agora, o que ele já revolucionou, nomeou o pai político, exonerou o pai político, mexeu no secretariado, tirou o irmão de uma outra secretaria e colocou agora na saúde, é um rebu danado lá em Santa Rita, olha só. Prefeito Santa Rita promove mudanças no secretariado e o irmão dele é quem assume agora a Secretaria de Saúde. E ele tirou o chefe político o chefe Panta. Pois é. O Panta, que foi quem colocou praticamente... E primo também. Na prefeitura, primo. É. Vamos explicar, Guto. Olha aqui, o prefeito de Santa Rita, Jackson Alvino, anunciou novas alterações no secretariado municipal. A principal mudança foi a nomeação do próprio irmão, o médico Luciano Alvino, que estava no planejamento municipal para comandar a Secretaria de Saúde. Eita. Aí você pode estar pensando, e se fosse Nilvan Ferreira, estaria diferente? Não tem como responder, né? A minha avó dizia, quer conhecer, dê poder. Hoje a gente pode complementar dizendo assim, dê dinheiro ou poder. Aí você realmente vai conhecer a pessoa, não é assim? Geraldo Alckmin virá a Campina Grande na próxima sexta-feira
na condição de presidente em exercício, porque Lula deixa o país hoje, ele assume interinamente, vem para um evento econômico no auditório da Federação das Indústrias e vai ao Parque do Povo, porque, afinal das contas, ninguém é de ferro. Eu estou doido para ver Geraldo Alckmin dançando forró. Tem repercussão na mídia, aqui está. Em meio ao São João, Alckmin visita Campina Grande como presidente em exercício para debater competitividade econômica. Vai ser na sexta-tarde, né? Na sexta. A gente explica aqui no texto agora. O vice-presidente da República, e que é também ministro do Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, estará em Campina Grande sexta-feira, onde participará de um evento promovido pela Federação das Indústrias. A agenda tem como foco principal o debate sobre a competitividade econômica no Brasil. Alckmin, a turma brinca, né? A turma aqui do Calçadão, a turma da Boca Maldita, disse que Alckmin estava tomando café com Lula outro dia, os dois conversando, que Alckmin é marcha lentíssima, né? É o ritmo dele, né? Que a gente conhece desde que foi governador de São Paulo. A turma brinca, disse que uma mosca pousou na careca de Alckmin. Aí eles, presidente, dê licença que eu vou tanger essa mosca. Aí começou a levantar a mão da mesa às 7h30 da manhã, 10 horas a mão não tinha chegado. É a turma que faz brincadeira no Calçadão, você sabe que é assim. Vamos à Boca Maldita? Vamos lá. Você é interiorano, como eu também, nós somos matutos com muito orgulho. Aí tem vereador de cidade pequena, que recebe às vezes muitos votos na zona rural, que cisma de ir a um casamento, a um batizado, a um aniversário. Aí quando chega lá tem um microfone, tem um carro de som, daquele carro de som de Hulk, o Gari lá de Alagoa Nova, aquelas caixas de som em cima do carro, aí o microfone para o vereador falar. Aí o vereador se mete a falar difícil, já viu? Algumas palavras complicadas, querendo enfeitar o pavão. Eu já vi isso em muitas oportunidades, quando viajava com Ronaldo Cunha Lima aí para as inaugurações. Teve um dia que disse, Abílio José, quem conta essa história, disse, atenção pessoal, atenção, não pise na grama para não danificar o jardinho. E ficou dizendo isso várias vezes. Então você vai ver agora uma cena de um vereador lá na zona rural fazendo um discurso no domingo e ele se atreveu a falar difícil para falar bonito para os seus eleitores. Boca Maldita de hoje. Quero parabenizarmos uma pessoa subjetivamente qualificada, uma pessoa mediocrática, uma pessoa retumbante, pessoa cabriocárica. São pessoas que vieram de nada e hoje não tem nenhuma também. São pessoas que vivem fazendo um trabalho magnífico, com sua humildade, com sua simplicidade, dentro da consequência medieval. Quero cumprimentar por ser uma pessoa inoxidável, quer dizer, uma pessoa brilhante. São pessoas estrambólicas. Quero parabenizar por ele ser uma pessoa helpis, pessoa batráquio. Quero parabenizar por ser uma pessoa estrogonoficamente sensível, uma pessoa que merece o respeito tecnológico. Quero parabenizar porque ele criou seus filhos, educou e hoje estão aí fazendo nada por ele. Gostou do discurso? É tão respeitado. É uma linguagem de alto nível, viu? Altíssimo nível. Altíssimo nível. Aí é negócio de você lá para o Planalto. Aí é algo estrambólico. Estrambólico mesmo. É isso, Acheta. Espetacular. Tá bom, até amanhã. Até amanhã. Bem, chegou a hora de ir a Brasília, saber outras notícias da capital federal, direto em Brasília, Napoleão de Castro. Um abraço, Anchieta, Paulo Roberto e os amigos que estão conosco no Em Dia, nesta terça-feira. Hoje é a abertura oficial dos BRICS, a reunião dos parlamentares dos países que integram os BRICS em todo o mundo, né? Países como Rússia, Índia, China, Arábia Saudita e também o Brasil, que estão participando desse conclave aqui na capital brasileira. Tivemos há pouco a abertura, nós estamos no Salão Verde da Câmara, estrita o acesso hoje por parte da Polícia Legislativa e do esquema de segurança por conta dos parlamentares. Pouquíssimos jornalistas tiveram acesso exatamente aqui no Salão Verde, onde está toda a estrutura e fizeram, digamos, esse cercadinho para nós da imprensa, para dar exatamente acompanhamento. Se você vê aqui no telão, nesse momento, nós temos o debate ele hoje todo em cima da questão das mulheres aqui no Congresso Nacional. E é o que você vai acompanhar agora na programação desta manhã. O 11º Fórum Parlamentar dos BRICS começou nesta terça-feira com reuniões de mulheres parlamentares e dos presidentes de comissões de relações exteriores. As mulheres parlamentares vão realizar 3 sessões de trabalho para discutir
mulheres na área da inteligência artificial, fortalecer as mulheres para enfrentar a crise climática e construção de um futuro de mulheres para financiamentos através do Banco dos BRICS. Essa é a programação estabelecida pelos BRICS para esta manhã. Em relação à política do nosso Estado, a bancada do nosso Estado, nós conversamos com o deputado Wilson Santiago, que falou da perspectiva de ampliação dessa questão do imposto de renda, né, o projeto que tramita aqui no Congresso e que volta à pauta na semana que vem. Nós estamos trabalhando nesse sentido, ou seja, a ampliação dos benefícios foi uma proposta minha desde 2019, ou seja, nós apresentamos uma isenção do imposto de renda num projeto de lei de até 5 salários mínimos, que chega hoje em torno de R$8.000, o governo mandou R$5.000, por exemplo, a proposta de isenção de até R$5.000 e uma diminuição na cobrança de até R$7.000. Nós queremos ampliar para 5 salários mínimos, porque é de fato o valor básico do trabalhador brasileiro que não precisa e não tem condições e precisa ser beneficiado com a isenção do imposto de renda. De Brasília, Napoleão de Castro, para o Em Dia da Rede Ita. E hoje é dia de Ideia Livre, aqui na Rede Ita. No programa de hoje, Arimatea Souza entrevista o